Olá pessoal, bom dia. Estamos começando mais um GM Live. Hoje eu estou aqui com o César, gerente nacional da Unidade de Competitividade, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o selo Arte, que foi sancionado na semana passada, a regulamentação desse selo. Bom dia, César, bem-vindo. Bom dia. César, eu gostaria de começar explicando um pouco para a nossa audiência o que é o selo Arte, propriamente dito, e qual foi o papel do Sebrae nesse processo. O selo Arte ele atualiza uma legislação que é de 1950. Né? Então, a gente teve todo um processo de fiscalização e certificação de produtos de origem animal, o de POA, em que você tem a inspeção que vem dos certificados de inspeção federal, os certificados de inspeção estadual e municipal. E naquele momento, nos anos 50, era muito o processo industrial. Então havia muita dificuldade do nosso produtor, que é um pouco mais artesanal e que não tem todo o processo de industrialização, se adequar a esses parâmetros dados dos anos 50. O ano passado foi feito todo o movimento para uma lei que atualizou essa legislação de 1950. E daí o Sebrae teve um papel muito forte, tanto da unidade de políticas públicas, com todo o processo legislativo, né, que você teve junto aos deputados, senadores, para a aprovação da lei, movimentou todos os estados, os produtores, e que veio todo aquele movimento que nós tivemos de retenção de produtos que estavam em feiras, inclusive uma internacional, e que deu esse movimento peso para que a gente pudesse avançar no sentido de atualização da lei. Então, no ano passado foi feita a atualização da lei, incluindo um artigo nessa lei, trazendo a possibilidade de fazer a certificação de produtos artesanais. E esse ano, após o período de consultas e todo o processo também desse trabalho de envolvimento do Sebrae e o Ministério da Agricultura, foi assinado, a semana passada, o decreto que regulamentou a concessão do selo Arte. Então, o selo Arte ele vai possibilitar que os nossos clientes, né, os pequenos produtores, que têm uma produção mais artesanal, eles possam ter uma condição de vender além dos estados, né, de comercializar em todo o território nacional. Então foi uma conquista de anos, né, não é um período só recente, para que a gente pudesse ter hoje um movimento melhor adequado aos nossos produtores que têm uma produção que não é industrializada, que é artesanal. E no caso, quando a gente está falando aqui de produtos artesanais, é só produtos alimentícios, correto? Nesse caso, é produtos de origem animal. Então, num primeiro momento, o decreto e as instruções normativas que ainda serão editadas, então tem 2 instruções normativas que estão sendo elaboradas pelo Ministério e que entrarão em consulta pública no site do Ministério, provavelmente, a gente consultou, ainda não está disponível, e essas instruções vão regulamentar os produtos lácteos, especificamente, né, vai atingir mais os produtores de queijo. Na sequência, a gente vai ter outras instruções que vão regulamentar outros produtos de origem animal, como o pescado, como o produto de carnes, né, linguiças, defumados e outros de origem de carne, e também produtos de origem da abelha, mel e outros produtos que você tem. Esse processo vai acontecer agora nesse segundo semestre e deve ser concluído aí no início de 2020. Então ele é para produto de origem animal. Entendi. Daí, por enquanto, está só nos produtos de origem láctea e aí, à medida, enfim, as coisas vão avançando, como você comentou, né? Exatamente. E aí, uma coisa que você disse também que eu achei interessante, isso funciona para produtos, né, artesanais no território nacional. Produtos, no caso aqui, lácteos, que são exportados para fora do Brasil, o selo Arte não garante essa exportação. A gente tem que tomar muito cuidado na orientação, né, nós do Sebrae, né, porque os produtores vão nos procurar, né, vão procurar o Ministério, vão procurar as secretarias de Estado que tem a ver com a parte de agricultura, os órgãos estaduais e também municipais. Mas eles vão procurar bastante o Sebrae. Então é importante a gente ser muito claro, inclusive dos limites da concessão desse selo. Então o selo Arte ele é para comercialização no território nacional. Então se tem o artigo 2º, parágrafo 3º do artigo 2º do decreto, especifica isso, é no território nacional. Então para exportação eu preciso do sistema de inspeção federal.
Então ele não dispensa. O selo arte ele é uma concessão para você comercializar dentro do território nacional. Isso é muito importante, né, para o produtor, para que ele não tenha dificuldade no momento que ele queira levar o produto para uma feira internacional e não tem o processo regularizado, acreditar que o selo arte vai permitir que ele faça isso. Né? Que às vezes só com o selo arte dele pensa que pode exportar e o produto pode acabar ficando pode ficar parado na retido alfândega. lá na alfândega, o que é um prejuízo que, obviamente, nós não podemos, né, brincar com isso, Claro. né, nem um pouco com o nosso cliente. E como que esses produtores artesanais, eles podem adquirir? Como é que eles conseguem se certificar com o selo arte? Então, haverá a instrução normativa, né? Mas todo o processo é feito pelos órgãos estaduais. Então, o que foi feito é que o órgão federal concedeu aos órgãos estaduais a possibilidade de conceder o selo para comercialização entre estados, porque a competência para a comercialização interestadual é do Ministério da Agricultura. Então, o selo arte ele concede aos órgãos estaduais que certifiquem, né, verifiquem como está o processo de fabricação desse produto e tenha a chancela do selo arte, né? Então, ele é feito pelos órgãos estaduais ou consórcios de municípios. Mas esses detalhes, eles ainda serão postos, inclusive, nessas instruções normativas do processo das boas práticas de produção agropecuária, do BPA, e a boa prática de fabricação, que serão necessárias para a obtenção do selo, ainda está sendo objeto de elaboração e consulta pública por essas instruções normativas. São 2 instruções normativas. Então, todos esses detalhes ainda irão a público. E é importante a gente ficar atento também a essas consultas, e nós que temos o contato com os produtores, para que nós também participemos do processo da consulta pública. A consulta pública é exatamente para que a sociedade se manifeste e participe de uma instrução que será assinada pela ministra da Agricultura, né, após 30 dias da consulta pública. Então, é um momento dos produtores olharem também as condições que está colocada nas instruções normativas para que ele tenha o selo arte, né? Mas, objetivamente, quem concede é a Secretaria Estadual, são os órgãos estaduais. Entendi. E aí, agora falando um pouco dessa questão dos produtos alimentícios artesanais, né? Quais são as características essenciais que qualificam um produto como artesanal? Bom, primeiro tem uma característica muito forte de não ter um processo de industrialização. É por isso que é o artesanal, é o artesão, né? Tem muito o trabalho da pessoa, né? E não de máquinas. Então, é um processo artesanal, ele tem essa característica de não passar pela industrialização. Uma segunda questão importante é que você não pode adicionar corante, aromatizante e outros produtos químicos no produto artesanal. Então, de fato, ele é mais natural, né? Ele é extraído de um determinado animal, né, a matéria-prima, e é feito o processo manualmente de produção de como um queijo, né, ou um outro produto lácteo, ou de outra origem, como carnes e pescados e do mel. Então, se não tem industrialização, então tem aditivos químicos nesse processo. É importante também que para ter a concessão de produto artesanal, a origem do produto tem que ser feito na propriedade, ou se tiver de outra propriedade, tem que ter a identificação, tem que saber de onde veio toda a certificação da origem dessa matéria-prima para ser produzida artesanalmente e ofertada ao mercado. Então, essas são as principais características que, inclusive, o próprio decreto coloca elas de forma explícita, que conduz um produto a ser reconhecido como um produto artesanal. Até no próprio lançamento se falou muito, e é um assunto que virá junto com esse processo da própria indicação geográfica. Claro. Que é um trabalho que o SEBRAE faz muito bem, né, em todo o país. Porque é você saber de onde vem a matéria-prima. Então, produto artesanal, você sabe de onde vem a matéria-prima. Então, essa rastreabilidade, ela é uma condição para que o produto seja reconhecido como um produto artesanal. E quando eu tenho na minha propriedade, ou em outra propriedade de origem,
Aí eu tenho todo um trabalho de produção, né, de boa prática da produção, tanto se é na minha propriedade, quanto se vem de outra propriedade, também tem que ter nessas outras propriedades. Então, por exemplo, um caso raro, mas é só para a gente conseguir ilustrar. Vamos supor que uma pessoa produz queijo, mas que nem todo o leite é produzido na fazenda dele. A origem do leite dessa outra fazenda tem que ter esse rastreamento, essas qualidades artesanais também, não ser uma coisa industrializada para que ele consiga obter o... Exatamente. Enfim. Então, o queijo é o que ficou mais evidente, né? Certo. Nesse todo lançamento e tudo mais, né? Que é o que vai ter um impacto inicial muito forte, né? Se estima aí 170 a 180 mil produtores, mas o número mais oficial é 170 mil. O Joãozinho, que é mais conhecido lá de Minas Gerais, né? Que é um produtor que lutou muito para isso, então isso é importante. Ele falou em 180 mil, né? Então em 170, 180 mil produtores. Então quando eu falo do queijo, então eu tenho que ter a origem da matéria-prima, de onde está vindo o leite. Está na minha propriedade, então eu tenho que saber, né, qual a origem dela, ali já está, né, é mais fácil identificar porque está na minha propriedade. Eu tenho que ter um trabalho para que tenha todo o processo de manejo do animal, a questão do local em que eu retiro essa matéria-prima, tem que ser alguns requisitos do ponto de vista sanitário. Então, vai se verificar isso para que eu tenha a certificação. Se vem o leite de uma propriedade vizinha, eu também tenho que saber, e tem essa propriedade também tem que ter as mesmas condições da minha propriedade. E a mesma coisa na queijaria. Então, vou pegar a matéria-prima e vou levar num processo, num local em que eu vou manualmente produzir o queijo, na queijaria. Então, ali também eu vou ter que ter todo um processo de higiene, condições sanitárias, para que eu oferte um produto de qualidade para o meu consumidor. Então, esses cuidados que o produtor tem que ter, e entra aí um trabalho muito forte que o Sebrae faz, né, de boas práticas de fabricação, de boas práticas da produção agropecuária, que vai ajudar este produtor a ter o selo Arte. Né? Então, esse trabalho é muito importante para nós do Sebrae, né, fazermos junto aos produtores. Não necessariamente 170 ou 180 mil estão preparados para ofertar e ter a certificação do selo Arte. Então, tem um trabalho muito forte em nosso, né? Nós temos que nos preparar para esse movimento que está. Para atender esse público, Exatamente. né? Pessoal, para você que está conectando agora no Workplace, eu estou aqui com o César, gerente nacional da Unidade de Competitividade, e a gente está falando sobre o selo Arte, que teve a sua regulamentação sancionada na semana passada. Queria, inclusive, convidar vocês que estão aí nos assistindo a enviarem perguntas, a gente vai responder aqui ao vivo. E caso você assista esse vídeo só depois, pode colocar as perguntas aqui nos comentários que a gente responde também. César, você estava justamente agora falando sobre essa questão da higienização e eu acho que isso é uma dúvida interessante, assim, quem vai fazer a fiscalização das condições de higiene dos produtos que devem receber o selo Arte? A fiscalização é toda feita pelos órgãos estaduais, pela sanidade, ou se for no consórcio de município, quem é o responsável, né, os serviços de inspeção municipais que estão nesse consórcio de municípios. Então, eles que vão lá fiscalizar, vão ver as condições, verificar se está de fato adequado às regras. Não é importante essas regras que virão na instrução normativa, né? A expectativa nossa é que essas regras, como diz o próprio decreto, sejam de fato simplificadas e sejam aderentes à propriedade, à pequena propriedade rural. Porque não adianta vir com regras adequadas para uma empresa de grande porte industrial, como exatamente. Você estava falando. Já tem as regras de boas práticas de fabricação, tem as regras de boas práticas de produção agropecuária. Né? Então, essas instruções normativas têm que, de fato, fazer com que essas regras sejam simplificadas, como diz o decreto. Porque também, se vier com uma instrução normativa em que impossibilita, que não é, obviamente, o que vai acontecer, né? Porque o Ministério está empenhado nesse trabalho e ele que está fazendo essas instruções normativas. Então, a observação dessas instruções normativas que ainda serão editadas faz parte do nosso trabalho do produtor rural, ver o que são as condições. Aí, vendo as condições, ele adequa a sua propriedade, adequa a seu processo artesanal, né, de produção, e daí sim você tem a fiscalização, que ela é orientadora, né, tem outro aspecto muito importante, que a gente já luta há muito tempo, né, no Sebrae, da questão da fiscalização orientadora.
Então, também nesse selo arte tem a fiscalização orientadora. Então, esse fiscal vai orientar o nosso cliente, o produtor, de alguma condição que ele não esteja atendendo. E daí ele regulariza a sua situação e mantém o seu selo, né, que é concedido pelo órgão estadual. Entendi. Um pouco parecido até com a questão do MEI, a questão Exatamente. da fiscalização orientadora, né? Você não pode já chegar sim, atirando. sim. Primeiro você faz uma orientação e aí depois volta, ver se, Uhum. enfim, se foi feita a readequação. Exatamente. Tanto na produção agropecuária, né? Então são dois, né? Tanto essa fiscalização é na produção agropecuária, de onde eu retiro a matéria-prima, quanto na fabricação, de onde eu extraio, né? Eu transformo a matéria-prima nesse produto que eu vou ofertar ao meu consumidor. E vem cá, pensando agora no pequeno produtor, né, de produtos artesanais, no caso do queijo, quais são ou qual é a principal vantagem para ele com o selo arte? O produtor, primeiro ele vai ter uma vantagem que é melhorar as condições da oferta do seu produto, caso ele tenha alguma melhoria ainda a ser feita. Então isso acaba preparando ele, né? Toda a gente que trabalha com as empresas e leva processos de fabricação, de produção, a gente sabe que essas melhorias acabam repercutindo do ponto de vista da qualidade da produção dele. Produtividade, qualidade, tudo isso que é fundamental para o produtor. E ele vai ter acesso ao mercado nacional, né? Então ele não vai estar mais restrito a um mercado. O mercado dele é Brasil, né? Então isso é muito importante para esse produtor, porque amplia significativamente o mercado dele. Quando nós estivermos levando, por exemplo, nas nossas feiras ou missões que a gente promove, né, que a gente leva esses produtores, ele vai poder comercializar, né? Então, se eu sou um produtor lá de Rondônia, eu posso vender o meu produto, ir lá com o Sebrae Rondônia, né, com o apoio do Sebrae Rondônia, e ir lá para São Paulo, né, expor o meu produto em São Paulo, e eu vou poder comercializar no estado de São Paulo. Então, eu amplio o mercado. Então, isso é significativo do ponto de vista do nosso cliente, né, do nosso produtor. Então, melhora a produção e melhora a condição de mercado dele. Então, se a gente alia essas duas coisas, melhorar a produção, melhorar a gestão e melhorar o mercado, é uma tríade aí que é o caminho do sucesso aí para os nossos produtores. Para qualquer rurais. empresa, né? Exatamente. E aí agora falando do ponto de vista do consumidor, as pessoas que consomem produtos artesanais, qual é a vantagem do selo arte para elas, para o cliente do nosso cliente? A origem do produto, né? Esse produto está identificado. E hoje é muito importante porque o consumidor tem buscado isso, né? Ele tem buscado produtos que tenha uma origem controlada, né? Que ele saiba de onde está, de onde vem o produto. Valoriza muito, ele tem valorizado muito. Então ele vai ter condições de ter a certificação de que aquele produto, né, com o selo, ele de fato obedeceu todo o processo que garanta que ele tem uma produção artesanal. E a gente tem muitos consumidores buscando, né, a gente volta às origens, né, de um pouco menos industrial e um pouco mais artesanal, produto da terra, bem cuidado, uma família, né, ou parentes que de fato estão ofertando o seu trabalho e fazendo um produto de qualidade. Então o consumidor vai ter isso. Ao enxergar o selo arte, ele enxerga pessoas comprometidas, ele enxerga famílias trabalhando, ele enxerga sendo bem cuidado os animais, né, tendo um cuidado com a origem dessa matéria-prima, ele vai enxergar um produto de fato artesanal e que é um produto de qualidade. E daí ele não vai precisar mais ficar procurando em mercados clandestinos produtos que hoje ele quer e que infelizmente a regra não permite. Não permite que né? chegue a regra até não ele, permite. né? Produto bom, de qualidade, que vai chegar ao nosso consumidor. Então vai ser um outro mundo para esse nosso consumidor. E o legal também porque agora com essa questão da flexibilização das barreiras nacionais, né? Uma pessoa que está lá em São Paulo vai poder consumir um produto que vem de Roraima. Às vezes, eu mesma sou uma pessoa que gosta muito dessa questão dos produtos locais, artesanais, e daí você acaba consumindo do pessoal que está ali perto de você, né? Mas por meio do selo arte, você vai conseguir consumir de outras regiões do Brasil, produtos diferentes, Sim. né? Imagina os chefes, né? A gastronomia, o quanto Sim. que enriquece, né? Quanto que isso vai ser positivo do ponto de vista dos nossos clientes de bares e restaurantes, né? Ele vai poder pegar um produto que está legalizado,
não vai mais precisar colocar na mala dele, né? Ele vai lá com todo o medo, né, da fiscalização. Ele vai poder levar esse produto para o restaurante dele, para o bar dele, vai poder comercializar, fazer receitas, né, com produto local, né, não aquele local que está ali, mas de um outro local, mas que espelha uma realidade, uma família, uma tradição, a cultura, né, traz a cultura, uma forma de fazer, né? Uma forma de fazer que é singular, que é outra característica também do artesanal, é um produto singular, diferente, não é a mesma coisa. Traz os traços culturais, etnográficos, né, do nosso Brasil, que é muito rico, e ele leva lá para o mercado dele, lá em São Paulo, vai abastecer o consumidor dele. Né? Quão rico isso dá do ponto de vista da própria gastronomia. E como que justamente esse consumidor vai poder identificar um produto como um produto celularte? Como que a gente vai identificar nas gôndolas? Ah, isso aqui é um queijo com celularte. Hoje a gente identifica pelos quem tem a certificação. Se você olha os nossos produtos, você tem o CIF, por exemplo. Então você olha lá na embalagem, tem o selinho CIF, ou o selo SIM, ou o selo do sistema estadual. Então esse selinho, o selo arte, de fato um selo, vai ser um losango, né, no dentro selo arte, que vai identificar o número desse produtor. Então você vai ter na sua embalagem o selo. Então é um selo mesmo, né? Como se a gente faz das cartas, né? O selo vem da carta, né? A carta vem com um selinho que as pessoas até colecionam. Então o produto, quando você vai lá na gôndola, pega o produto na sua mão, olha, você vai ver o selinho. Vai ter aquela arte. arte. Um pouco parecido, por exemplo, o produto orgânico tem a identificação visual do orgânico, assim como existe o carimbinho ali do orgânico, a gente vai poder ver o selo arte. Exatamente. A gente recebeu aqui uma pergunta da Nilma. Obrigada pela pergunta, Nilma. Ela perguntou o seguinte: quem emite o selo arte e quem fiscaliza os produtos artesanais com o selo arte no estado? São os serviços de inspeção, né? No Ministério da Agricultura tem o sistema. Nas secretarias em geral de Estado da Agricultura, vocês têm os departamentos de inspeção de produto. Então, de POA. Então, esses departamentos vão fazer a fiscalização. E também, do ponto de vista sanitário, você tem, dentro desses departamentos, você tem pessoal da área de saúde, né? Então os órgãos de saúde estaduais que também vão fiscalizar, né? E conceder a partir desse momento o selo arte. Então são os departamentos, que é um trabalho que também nós, SEBRAE, vamos fazer, né? Junto com o Ministério da Agricultura, com essas estruturas estaduais, né, de fiscalização, porque é um outro movimento, né, também pegando a gente já tem experiência, né, pegando a própria experiência da lei da pequena empresa, né, que foi sancionada no nível federal, né, e daí você tem um trabalho junto aos municípios, junto aos estados, né, para que essa legislação ela seja observada e praticada pelos órgãos. Então, esses órgãos que vão fazer esse trabalho, né, é um campo que a gente tem para atuar, para que, de fato, em todos os estados, eles estejam, de fato, fazendo esse processo do selo arte. Então, nós temos um trabalho aí muito importante junto a esses órgãos estaduais que fazem o processo de identificação dos produtos de origem animal. Por isso chama Departamento de Produtos de Origem Animal. Então, são eles que vão fazer o processo da fiscalização e a concessão do selo arte. Não é o Ministério que faz a concessão. São os estados ou consórcios de municípios que irão fazer a concessão desse selo arte. Entendi. E todo o processo de fiscalização. E aí até a gente, né, enfim, ao longo da nossa conversa falou de, produtos alimentícios de origem animal. E o Taylor Carvalho fez a seguinte pergunta: tem a previsão para legalizar, enfim, para incluir alimentos de origem vegetal no selo arte? No selo arte está especificamente a gente trabalhando com os produtos de origem animal, né? Acho que é uma sugestão, acho que a gente pode ver junto com a equipe, ver como que funcionaria também a questão de produtos de origem que não seja animal. Mas o selo arte especificamente para produtos de origem animal. Boa sugestão, né, para a gente ver como que a gente também avança nessa linha. Nessa linha, né? Sim. E a Carolina Guedes, do Nacional, também fez uma pergunta.
Eu tenho visto muitos exemplos do Celluarte com queijo, Uhum, que por enquanto É são o só os mais produtos evidente. Mas por enquanto só Lácteos. os produtos lácteos que Isso, estão... Assim, perfeito. estamos começando com os produtos Isso, lácteos perfeito. e depois vamos avançar, né? Uhum. Daí seria legal a gente retomar um pouquinho, porque cada pessoa vai conectando a um momento, né? Quais outros produtos o Sebrae acha que vão se beneficiar com o Celluarte e exemplos? Então, os primeiros a entrarem são os produtos lácteos. Por exemplo, o queijo, né? Mas outros produtos lácteos também vão ser beneficiados. Na sequência, pelo menos esse cronograma é o que nós vimos do diretor de cadeias produtivas do Ministério da Agricultura, que é quem está fazendo esse processo, tem até no site do Ministério os depoimentos lá. Nós vamos ter de carnes, mais os produtos ligados a linguiças, defumados, né, e outros de origem da carne. Certo. Na sequência vai ser o pescado, então farinha de pescado, algum outro produto que você artesanalmente você consegue ofertar ao mercado por meio da preparação do pescado, então pescado. E por fim, que pela previsão que eles colocaram, né, está no site deles, cheirado provavelmente no início de 2020, a parte de abelha. Né, produtos derivados da abelha, ou mais, né, assim como o queijo é o mel, né, mas tem própolis e outros produtos que você artesanalmente obtém das abelhas. Então são esses 4, né, que a gente vai ter a partir do Celluarte. Porque você falou mel a partir de 2020, então a expectativa é que ainda em 2019 produtos lácteos de carne e de pescado a gente consiga fazer a aplicação do selo. A previsão do Ministério da Agricultura é que esses 3 origens, essas 3 produtos de origem animal, sejam feitas suas instruções normativas de boas práticas de produção agropecuária e boas práticas de fabricação, né, que são 2 condicionantes ao Celluarte. Então só tem o Celluarte se eu sigo as boas práticas de produção agropecuária, todo o manejo e a obtenção da matéria-prima, quanto se eu tenho as boas práticas de fabricação destes produtos. Então, as instruções normativas que estarão agora sob consulta pública é do lácteo. Na sequência, então, carnes, pescado e o mel, a abelha, né? A origem da abelha. Então, esses 4. Essa é uma previsão. Vamos ver se vai um pouco mais, um pouco menos, a gente espera que saia logo para todos, né? Então, nesse momento a gente está aberta a consulta pública dos produtos lácteos. Isso. E aí é até bacana o pessoal dos estados informar, né, os pequenos produtores interessados, para que eles, como você mesmo pontuou no início, né, leiam, participem, deem a sua contribuição, porque tem que fazer sentido, Tem que fazer sentido, né? E o problema às vezes está no detalhe. E essa consulta pública ela deve ficar 30 disponível dias, 30 por dias. 30 dias. A gente até consultou agora pela manhã, né, o Ministério da Agricultura, ainda não publicaram no site. Então deve ser publicado nos próximos dias. Né, a gente envia uma comunicação aí alertando para todos, para o sistema. A partir da publicação no site, né, daí tem 30 dias a consulta pública. Aí, a par dessa consulta, do que vier, daí você tem o processo de fato, a instrução normativa ser assinada pela ministra e daí valer. Aí está valendo, né? Aí é aplicar o Celluarte nos produtos que se qualificarem. Tem uma questão, mas eu desconheço até isso, os estados mesmo podem ver se isso existe. Mas tem no próprio decreto que foi assinado uma possibilidade que, se o órgão estadual, que é quem faz a fiscalização e a concessão do Celluarte, se ele já tem uma normativa de produto artesanal para conceder como produto artesanal, ele pode usar essa normativa, enquanto não está em vigor a instrução normativa. Então, se tiver já o processo de concessão de produtos artesanais no estado, ele já pode usar o Celluarte. Não precisa esperar esses 30 dias da consulta e a concessão. Tem uma previsão no decreto. Não me lembro agora de cabeça qual que é o artigo, mas está ali no decreto. Aliás, uma dica importante, né? A gente não gosta muito de ler decreto, mas leiam, né? Tá no Diário Oficial, o decreto são 3 páginas, são poucos artigos, vou pedir permissão para pegá-lo aqui. Para pegar a colinha. São
11 artigos, 12 que é a publicação, mas são 11 artigos, 3 páginas, decreto 9918 de 18 de julho de 2019. Deem uma lida, né, discutam, tirem dúvida, a equipe, obviamente, do agronegócio do Sebrae Nacional está à disposição, né, por meio da rede, né, você ter dúvidas que tenha da leitura. Leiam o material, acho que vale a pena, é bem assim, não é uma leitura tão árdua, rebuscada, aquela coisa difícil, uma leitura fácil. Vamos nos informar, porque a principal contribuição nossa para os produtores é levar a informação correta, levar a informação, né, de forma clara, de forma objetiva, e prepará-los para eles terem o selo arte, né, além de trabalhar com os órgãos estaduais. Então esse movimento a gente precisa ter para que de fato vire a realidade, para que saia, né, do papel, né, o selo arte vá para os produtos, identifique os nossos produtores rurais. Sai do papel e vai para a gôndola. Exatamente. Bem, gente, com esse último recado do César, a gente vai chegando ao fim da nossa live. Você que porventura assista ela em outro momento e não agora ao vivo, fique à vontade para colocar suas dúvidas aqui. E a gente segue em contato. Até a próxima. Até.